E essa é a boa notícia que deve ser proclamada por cada um de nós, ainda nos dias de hoje. A boa notícia de que nasceu o Salvador, a boa notícia que nasceu o nosso Senhor, a boa notícia que nasceu aquele que governará para todo o sempre. Por isso eu convido você, ainda de pé, a abrir o seu inário no número 243, hino de número 243, e juntos louvarmos ao Senhor com esse hino de número 243. Noite de paz, noite de amor, tudo novo em derredor, entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas caminas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio, no mundo exaluz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Convido você ainda de pé, abrir sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. Do verso 1 ao verso de número 6. Salmo 95, do verso 1 ao verso de número 6. Todos encontraram? Digam amém. Vamos ler todos a uma só voz o Salmo 95, do verso 1 ao verso de número 6. Depois do 3, vamos lá? 1, 2, 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos-nos com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
Na sua mão estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremo-nos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele, até aqui, né, o verso 6. Vamos todos juntos, só o verso 6? Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse salmo nos convida para uma atitude de adoração perante o Senhor. E nessa noite, esse salmo é propício para esse momento, porque na noite de hoje nós fazemos um culto em comemoração ao Natal, ao nascimento do nosso Senhor e Salvador. E a reação que nós devemos ter é a reação semelhante ao dos magos, é uma reação semelhante aos dos pastores que se curvaram em adoração ao Senhor. E eu convido a você a adorar ao Senhor através desse cântico. Nós vamos cantar 2 vezes, ou melhor, na segunda vez que nós cantarmos esse cântico, você está convidado a trazer os seus dízimos e ofertas ao gasofilácio na noite de hoje. Por isso eu convido você a cantar esse cântico. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Poder sentar, meus queridos. Convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2.
Nós vamos fazer a leitura de dois textos. Primeiro, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 2. Em seguida, a leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, também no capítulo 2, do versículo 1 ao verso de número 20. Por isso, abra sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus, marque com um boletim ou com alguma marca-página, o seu dedo mesmo, e depois abre em Lucas para que a leitura aconteça em sequência. Quantos encontraram? Digam amém para a gente ter uma resposta. Diz assim o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 20. Lucas, capítulo 2, verso 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais,
Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, a igreja. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, a igreja: uma pausazinha. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Leia o versículo 14, imaginando a milícia celestial dizendo o verso de número 14. Vamos lá, só a igreja? Aleluia. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. A igreja, por gentileza. Amém. Baixe a sua cabeça mais uma vez e faça uma oração ao Senhor, pedindo a Deus que fale ao seu coração na noite de hoje. Deus, pedimos-te, ó Pai, fala ao nosso coração na noite de hoje. E assim, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, na condição de servo, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que aquilo que ficar impregnado em nosso coração venha refletir na nossa condição de servo, em ouvir a Tua palavra e obedecer aquilo que ela nos orienta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante observar nessas duas passagens. Eu quero refletir com vocês sobre três reações de três públicos aqui nesses textos representados. Mas eu queria chamar a nossa atenção para algo que eu tenho ouvido em algumas datas comemorativas, a exemplo do Natal, a exemplo da Páscoa, essas datas mais comemoradas dentro do cristianismo, e a Semana Santa, né, como nós conhecemos. E já ouvi pessoas cristãs, evangélicas, dizendo o seguinte: daqui uns dias não precisa mais comemorar o Natal, não precisa mais comemorar a Semana Santa, como é conhecida. E a justificativa é o seguinte: porque não tem mais o que fazer, todo mundo já sabe como é que foi o Natal, todo mundo já sabe como é que foi o nascimento do Senhor Jesus, todo mundo já sabe o que acontece na Páscoa, então daqui uns dias não vai ter mais o que comemorar. E se vocês observarem dentro da igreja evangélica, parece que nós estamos assumindo essa postura de que essas datas não precisam mais ser tão comemoradas assim. Parece que na nossa mente já está um negócio cansativo, onde todo mundo já sabe o roteiro, começo, meio e fim, onde todo mundo já sabe mais ou menos as músicas que são cantadas, onde todo mundo já é capaz de escrever o roteiro de uma peça teatral. Entretanto, nós estamos correndo alguns riscos dentro dessa perspectiva, diga-se de passagem, um pouco equivocada. Porque se
hoje nós já vimos um movimento capitalista muito forte por trás do Natal, se nós já vimos um movimento capitalista muito forte por trás da Páscoa, e mesmo durante esse processo a igreja continuou comemorando, imagine se a igreja recuar e deixar de comemorar o Natal. Imagine se a igreja recuar e deixar de comemorar a Páscoa, de deixar de fazer um culto mostrando o processo dentro dos 3 dias da traição de Jesus, do seu sofrimento, da sua crucificação, até a sua ressurreição. Eu quero dizer o seguinte: se a gente deixar de comemorar esses principais eventos, vocês acham que alguém vai deixar de comemorar ou vai aproveitar a oportunidade de comemorar dentro de uma outra perspectiva? Basta a gente olhar para algumas áreas de conhecimentos gerais, dentro de algumas áreas sociais, dentro de algumas áreas que faz parte da nossa nacionalidade, que faz parte do Estado, onde em algum momento da história nós dividimos entre o sagrado e o profano. E qual foi a consequência disso? Quando eu falo dessa divisão histórica, eu estou falando, por exemplo, da política. Quantas vezes a gente ouviu alguém dizendo o seguinte: política é coisa do diabo, crente não deve se misturar. Por quê? Porque em dado momento da história a gente fazia essa divisão entre o sagrado e o profano, ou seja, isso aqui é de Deus e isso aqui é do diabo. Quando nós denominávamos tal aspecto como sendo profano, do diabo, o que era que a gente fazia? Logo a gente se ausentava, e uma vez que o cristão se ausenta de algo, aquilo que ele se ausentou, ele vai deixar na mão de alguém. Vamos voltar à política que está dentro da nossa ilustração. Quando os cristãos se ausentaram da política, achando que o crente não deveria se envolver com política, só pense, não responda audivelmente. A política ficou na mão de quem? E deixa eu dizer mais para vocês. Vocês percebem que a igreja hoje desesperadamente corre atrás das decisões que estão tramitando lá em Brasília pelos políticos. Por quê? Porque quando nós denominamos a política como sendo profana e nós nos ausentamos, nós entregamos a política na mão totalmente dos ímpios. Sendo que a política estava na mão deles, eles poderiam fazer do jeito que eles bem quisessem. Por isso que a gente está vendo tantas leis horrendas sendo aprovadas no dia de hoje. O que eu quero dizer para vocês é que, se nós deixarmos de comemorar o Natal em detrimento das discussões que tem, quem foi que instituiu o Natal, se devemos comemorar ou não, se é uma data cristã ou não, nós não podemos deixar de lado em comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Porque se nós deixarmos de comemorar o Natal, o movimento capitalista vai se fortalecer, o comércio vai se fortalecer, daqui a pouco todo mundo, inclusive os crentes, vão esquecer-se de que Jesus um dia nasceu e de que isso deve ser lembrado. Então, por isso que eu queria chamar a sua atenção para a seguinte pergunta: qual é a sua ação e reação quando chega o dia do Natal, ou a véspera de Natal, ou o período natalino? Qual é a sua ação e reação em saber que, ao mesmo tempo que Jesus nasceu e que os evangélicos comemoram essa data, e que do outro lado o povo faz comércio, faz festas, comemora com presentes, com um objetivo contrário àquilo que nós queremos pregar e anunciar? Qual é a sua reação e qual é a sua ação diante de tudo isso? E esse texto nos traz 3 reações que devem nos levar a refletir qual é a nossa reação diante de tamanha verdade que fora anunciado a mim e a você. A primeira reação que eu quero mostrar para vocês, não em ordem cronológica, porque Lucas vai mostrar dentro de uma outra perspectiva, mas começando o texto lido do Evangelho segundo escreveu Mateus, eu queria convidar vocês a observarem qual foi a primeira reação diante do nascimento de Jesus.
E essa primeira reação foi a reação do rei Herodes. Volte o seu olhar para a Sagrada Escritura e leia, por gentileza, o verso de número 1 do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. A igreja leia por gentileza depois do 3. 1, 2, 3. Há sempre um perdão para quando a gente falha. Há sempre um perdão para os atrasados se redimirem. Então, se você falhou fechando a sua Bíblia, abra novamente e vamos ler o texto, porque eu só vi 3 pessoas lendo. Eu acho que tem mais gente aqui. Eu não enxergo muito, mas a impressão que eu tenho é que tem um monte de cabecinhas aqui. Parece que tem muita gente, não é só 3 pessoas. Então, vamos ler novamente o verso 1 do capítulo 2. Não feche a sua Bíblia. Pode ser que você encontre um pastor por aí que vai pedir para você ler o texto que ele está pregando. Então, não feche. Possa ser que esse pastor esteja aqui nessa noite. Então, para eu treinar você, para quando você chegar em um lugar que o pastor vai pedir para você ler, eu queria pedir à igreja que lesse o verso número 1 do capítulo 2. Vamos lá? Então, observe-se que a partir desse ponto vai falar de Herodes, a reação de Herodes com o nascimento de Jesus. O evangelista Mateus começa destacando que Jesus nasceu justamente nos dias de Herodes, no dia em que ele reinava, no dia que ele imperava naquela circunvizinhança. Então, Herodes era um rei, e de repente ele está reinando em Belém, e ele chega até ele a informação por meio dos seus súditos que tinha nascido um rei, e eles queriam encontrar aquele rei para ir adorá-lo. Imagine qual foi a reação de Herodes. Eu fico imaginando a reação de alguém, por exemplo, nós temos o pastor Clóvis, nosso pastor amado, excelente pastor. Imagine qual seria a reação do pastor Clóvis se alguém chegasse e disse: pastor, onde é a casa de um pastor aqui que eu ouvi dizer que nasceu e ele é de uma linhagem que certamente vai ser pastor. Eu quero saber quem é esse pastor, que eu quero ir conversar com ele, que eu quero ir lá saber quem é, que eu preciso conhecer esse pastor, não posso perder a oportunidade. Eu digo que o pastor certamente pensaria: rapaz, é um pastor, 29 anos de ministério, nasce um pastor agora, a pessoa vem me perguntar para ir conhecer quem é esse pastor, ao invés de conversar comigo para saber o que está acontecendo. Então, o que estava acontecendo aqui era que Herodes, naquele tempo, ele buscava para si uma reverência dos súditos e de todos aqueles que estavam em sua volta. Agora os magos chegam e vão perguntar aos súditos do rei Herodes aonde estava o rei que havia nascido. A reação de Herodes foi de perceber, de achar que ele estava sendo desacatado. Se a gente for analisar o contexto histórico, Herodes aparentemente era um rei bom, era um rei que fazia muita coisa boa, mas quando alguém se levantava dentro do seu império e essa pessoa se mostrava como sendo uma ameaça para o seu reinado, ele mandava matar imediatamente. E foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Herodes sabe que nasceu um menino, e esse menino foi denominado pelos magos como o rei dos judeus, ele fala o seguinte para os magos: fala o seguinte, vocês vão lá, adorem-o e volte para me dizer aonde ele está. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Herodes queria saber aonde esse menino estava para adorá-lo? Não. Herodes queria matar Jesus, porque Jesus era uma ameaça para o seu reinado. Jesus, aquele que estava sendo denominado como rei de judeu, certamente traria ameaça para Herodes, porque Herodes era poderoso, mas naquele momento estava nascendo alguém mais poderoso do que ele. Estava nascendo alguém que receberia toda a reverência dos súditos de Belém. Estava nascendo naquele momento aquele que seria reverenciado.
Estava nascendo naquele momento alguém que seria o provedor para os seus súditos, para aquele que esperava nele. Estava nascendo aquele que receberia toda a glória. Então nós vamos perceber que a reação de Herodes foi de temor pelo nascimento de Jesus. E se você depois, nós não vamos ter tempo para isso, se você for observar a partir do versículo de número 16, o fato dos magos não terem voltado e falado para Herodes aonde estava aquele menino que havia nascido, ele estabeleceu um decreto e baixou um decreto naquele dia, que as crianças de 2 anos para baixo deveria ser morta. E naquele tempo houve grande matança. Por quê? Porque Herodes queria destruir a futura dinastia que certamente comprometeria o seu reinado. Então, qual foi a primeira reação nesse texto? A reação que nós vimos nesse texto, uma reação de temor dos poderosos. Herodes aqui, ele representava os poderosos da época, aqueles que certamente, por algum motivo religioso, oprimiam o seu povo. Certamente aqui estava aquele poderoso que não queria perder a sua glória. Aqui estava aquele poderoso que não queria perder a sua honra. Aqui estava aquele poderoso que não queria perder a sua reverência. E a primeira reação que nós vimos diante do nascimento de Jesus é o temor dos poderosos, porque estava nascendo alguém que era mais poderoso do que ele. Estava nascendo alguém que o olhar das pessoas voltariam todos para ele. Então ele se sentiu ameaçado e a sua reação foi uma reação de temor. Mas o texto continua e diz o texto que os magos, que depois que eles procuraram saber aonde o menino havia nascido, e depois que falaram para ele o local em que o menino havia nascido, que foi em Belém da Judéia, eles saíram seguindo aquela estrela e chegaram até o lugar em que Jesus estava. Interessante a gente fazer uma analogia do segmento, do porquê esses magos seguiram essa estrela. Porque essa estrela apareceu em dado momento nesse cenário e esses magos seguiram. Há uma explicação contextual que vai dizer que os magos, como a gente sabe, que eles estudavam os astros e as estrelas. E esse mago aqui não é mago de magia. Eles eram conhecidos como sábios da época. Mas mesmo assim, dentro da pré-definição, que eu falo pré-definição porque tem outras definições até chegar a esse conceito de sábios do Oriente, há quem dizia que aqueles que estudavam estrela, quando uma estrela se locomovia de um lugar para o outro, eles seguiam aquela estrela porque aquela estrela apontava para o futuro das pessoas. Apontava para o futuro que aquelas pessoas que seguiam aquela estrela, ou que seguiam aquela orientação, teriam o seu futuro garantido, e apontava para um futuro glorioso. Quando eu fazia esse estudo, eu cheguei a pensar o quanto nós, às vezes, adentramos nessas lendas e nessas histórias de forma involuntária. Deixa eu perguntar para vocês, olhe para mim e seja sincero. Vocês já ouviram aquela história seguinte: quando você vê uma estrela caindo, que a gente vê ela mudando de lugar, né? Faça um pedido. Você já ouviu essa história ou não? E vamos confessar aqui, já teve gente aqui que já fez um pedido ou não? Há uma explicação lógica porque os magos seguiram essa estrela, porque eles estudavam a estrela. Mas só que há uma outra questão. Essa estrela também apontava para o nascimento de um novo rei. As estrelas, quando eles estudavam, eles chegavam a essa conclusão. Mas o que eu quero dizer é que, independente de se há o conceito de mago aqui registrado nos evangelhos tem uma ligação com esse tipo de conhecimento científico dentro da astronomia, o que eu quero dizer é que eles seguiram aquela estrela e eles chegaram a um lugar aonde estava aquele que representava o futuro da humanidade.
eles chegaram até Jesus Cristo de Nazaré, aquele que apontava o futuro da humanidade, porque aquele veio salvar a humanidade. E os magos chegaram a esse lugar, e não apenas isso, mas eles chegaram ao lugar onde estava não qualquer rei, nem tampouco qualquer príncipe, mas onde estava Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E essa estrela, ela é mais do que simplesmente um símbolo de qualquer história fictícia ou de qualquer lenda, mas essa estrela foi uma providência divina, um ato, um fenômeno sobrenatural de Deus, para apontar aonde estava o seu Filho, aquele que deveria ser reconhecido como o futuro da humanidade, e não qualquer futuro, um futuro de restauração, um futuro de paz, um futuro de transformação, um futuro de esperança e um futuro de perdão. E sabe qual é a reação que nós vimos aqui? Esses homens, mesmo sendo sábios, mesmo sendo estudiosos, eles não queriam ter um resultado da astronomia, mas eles queriam ter um resultado real daquilo que havia sido proferido pelos profetas. E a pergunta deles mostra que eles já tinham convicção de quem havia nascido, porque eles perguntaram: onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. E sabe o que foi que eles fizeram? Diz o texto que, vendo ele a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vocês percebem que o quadro está mudando? A reação dos poderosos, representados por Herodes, foi de temor, de perder o seu posto, de perder o seu poder, de perder a sua reverência. Entretanto, nós já estamos agora com os magos, que eram os sábios do Oriente, que eram os homens que tinham conhecimento, que eram os intelectuais aqui representados. Mesmo sendo intelectuais, eles se prostraram diante do Senhor e adoraram o Senhor. Mas nós temos a terceira e última reação, antes da gente fazer algumas aplicações. Convido você a folhear sua Bíblia e ir para Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, do verso 8, diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em uma faixa deitada na manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Nós encontramos três classes de pessoas aqui nessas histórias. Primeira classe, qual é? Representado por Herodes? Os poderosos. Segunda classe, representada pelos magos, a classe dos sábios, dos entendidos, dos intelectuais. Mas aqui nós encontramos uma segunda classe, representada pelos pastores, a classe de pessoas simples e humildes.
que tiveram o privilégio da revelação de Deus de quem era o seu filho. Aqui, nessas 3 classes sendo representadas, está cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nasceria um menino, aquele que viria salvar o seu povo. E o seu povo, o povo de Deus, nós temos diferentes classes. Nós temos os poderosos, sim. Nós temos os sábios, intelectuais, sim. Nós temos as pessoas humildes, sim. Mas a todos esses, Deus deu o poder de manifestar a sua grandeza através do seu Filho, para mostrar o seu plano de salvação para todos os seus. E esse texto, meus queridos, nós vamos perceber que as reações diferentes em cada um aqui pode ser aplicada a cada um de nós. Mas qual foi a reação desses pastores aqui, como sendo pessoas simples? Eles sendo pessoas simples, eles receberam o anjo, ficaram com temor quando o anjo apareceu, mas o anjo falou: eu tenho uma boa notícia para vocês, não precisa ter medo. E a boa notícia é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles prontamente resolveram ir até o lugar em que estava Jesus. E o anjo deu uma dica: vocês vão no lugar e lá vão encontrar um menino deitado numa manjedoura, envolto, tem um lençol, e vocês vão até esse lugar. Mas eu queria chamar a sua atenção para a reação desses homens depois que o anjo saiu. Eu queria pedir à igreja, por gentileza, lesse para mim o verso de número 15 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Versículo 15 do capítulo 2 de Lucas. Depois do 3, vamos lá? 1, 2, 3. Os pastores falam o seguinte: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Esses homens estavam convencidos de que tudo o que estava acontecendo era algo providencial, revelacional, vindo do próprio Deus, para que fosse comunicado a eles. E o que eu fico observando é que, pela forma literária que foi construída essa narrativa, eles não apenas foram até onde Jesus estava, mas diz o texto que eles foram apressadamente e chegaram a Maria e José, as crianças deitadas numa manjedoura, e vendo, divulgaram o que eles tinham sido dito a respeito deste menino. Ou seja, eles tomaram conhecimento da profecia, eles tomaram conhecimento do nascimento de Jesus e não guardaram para si. Antes eles saíram anunciando a respeito de Jesus, antes eles saíram anunciando a respeito de tudo que estava acontecendo. E esses homens foram até aquele lugar, e diz o texto: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Meus queridos, Jesus nasceu, e a nossa reação não pode ser uma reação apática, aonde nós muitas vezes nem sequer lembramos de que Jesus faz parte do Natal. Para a gente é estranho a gente ver um católico chegando na igreja e fazendo isso aqui. Para nós é estranho. E eles fazem isso com tamanha reverência. Mas eu queria perguntar para você que é evangélico, para você que gosta do Evangelho de Cristo: de que forma você expressa a sua adoração a Deus, o Verbo encarnado e que está entre nós? Eu não estou querendo dizer que fazer esse sinal é certo ou errado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa é uma forma do católico expressar a sua fé.
Diz o texto que os magos expressaram a sua adoração diante da notícia que o menino tinha nascido, se prostrando e adorando ao Senhor. O texto diz que os pastores expressaram sua adoração diante do menino que tinha nascido, se curvando e adorando ao Senhor. Mas qual tem sido a nossa reação diante de tão grande notícia? Eu me lembro que quando o meu irmão mais novo nasceu, alguns anos atrás, não tínhamos celular, não tínhamos WhatsApp. Em Gameleira só tinha o P, como é que chama aquele postinho de telefone de DHC? Era um ponto mesmo? PF? PS. Pronto, era um postinho que tinha lá, só tinha 2 telefones, um para atendente e outro para a pessoa que ia, entrava no quartinho e ficava ligando lá. E meu irmão nasceu em Irecê. Naquele dia era um dia de chuva, muita chuva. E de repente chegou a notícia lá em casa que o nosso irmão tinha nascido. E essa notícia veio que a minha mãe estava em uma casa antes de chegar lá no Carreiro, que era a casa da sua irmã. E eu lembro que em meio à chuva nós saímos de casa correndo na lama, aquele grupo de meninos, os parentescos tudo, quando soube, correndo para ir ver esse menino. E o povo falava: o que aconteceu? A gente gritava: foi o nosso irmão que nasceu. Nem parava para dar notícia, mas saía logo propagando aquilo, porque aquilo trouxe grande felicidade para a nossa família. Aquilo trouxe alegria para nós, era o nosso irmão que estava nascendo. E o povo gritava: menino, você vai correndo, o que aconteceu? Foi meu irmão que nasceu. Quando eu voltar eu falo, eu lembro que eu estava com um sapatão, devia ser de um irmão mais velho, que era grande, toda hora saía, e eu correndo na lama e o sapato saía, eu pegava de novo e corria, e estava aquela alegria. Esse povo que soube que Jesus nasceu estava feliz, sabe por quê? Porque havia uma perspectiva e uma promessa que o Redentor deles haveria de nascer. Haveria uma promessa que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Agora esse descendente nasceu. O povo estava feliz, o povo estava alegre, porque apontava para uma realidade que eles esperavam. E nós vamos olhar para um homem lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, que ele esperava esse momento. Depois que ele viu o menino, ele falou: agora eu posso morrer. No texto de Lucas fala que tinha uma senhora de 84 anos que esperava esse nascimento do menino. Enquanto o menino nascia, ela falava para todo mundo, porque ela tinha aquela grande expectativa, que aquele povo estava feliz, porque aquele menino iria nascer, iria cumprir todo um processo de salvação. Aquele menino iria crescer, aquele menino seria criança, aquele menino seria adolescente, aquele menino seria adulto, aquele menino morreria, aquele menino ressuscitaria. Esse processo de salvação trazia alegria para ele. E agora nós sabemos que esse menino já nasceu, o processo de salvação já instaurou, Jesus já morreu na cruz por nós, o plano de salvação já se cumpriu, o Espírito Santo já nos foi dado, está dentro de nós, e a nossa reação é a mais apática possível. Eles estavam felizes e alegres por algo que ainda ia acontecer a partir do nascimento do menino. E nós que ouvimos essa história, o menino já chegou, o menino já morreu por nós, o menino já nos salvou, e nós não comemoramos, nem adoramos de forma convicta no nosso coração de que esse menino foi que mudou a nossa história. Qual é a nossa reação? Deixa eu dizer para você, qual é o seu pensamento nos próximos anos? Comemorar o Natal ou ficar de boca calada? Qual é a sua reação de adorar esse menino que nasceu? Adorar e adorar e adorar, independente do ano ou época, independente da data, independente de quem instituiu o Natal. Mas uma certeza nós temos: o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você já recebeu o benefício do nascimento desse menino, por isso glorifique ao Senhor. O que nós precisamos entender: se você se acha poderoso, se você acha que tem poder, se você acha que tem força, está na hora de você temer, porque nasceu alguém que é mais poderoso do que qualquer homem. Nasceu Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Herodes temeu na base, ele queria aniquilar o plano de Jesus, mas foi em vão. Jesus continuou vivo, Jesus continuou mostrando o seu poder, e quando ele cumpriu a sua missão aqui na terra, ele mesmo declarou:
todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os magos se curvaram diante do Senhor, adoraram o Senhor. Eles eram conhecidos como sábios do Oriente. Eles eram conhecidos como pessoas que tinham como primazia a verdade. Eles queriam apurar a verdade, e quando eles tinham contato com a verdade, eles reconheciam aquela verdade e levavam aquela verdade adiante. E quando eles se depararam com a verdade do Verbo encarnado, que era Jesus Cristo, eles adoraram. Se você se acha um intelectual, se você acha que você é um sábio, você, quer queira ou que não, um dia vai render-se em adoração, porque Jesus é o mestre dos mestres. Ele é o mestre por excelência, e não tem um sábio que não venha se curvar diante dele. Se você acha que é simples e que nunca vai entender a verdade do Evangelho, esse texto nos mostra que a verdade do Evangelho, quem nos faz entender é o Espírito Santo, é o próprio Deus que traz o conhecimento da verdade para nós. E os pastores, vamos a Belém, vamos adorar aquilo que Deus nos revelou, os acontecimentos que Deus nos revelou. Mas eu queria deixar a última palavra, a última aplicação. Se você é poderoso, a sala do trono está aberta para que você entre e adore aos reis dos reis. Se você é um sábio, o tapete vermelho está estendido para que você se achegue até o mestre dos mestres e se renda aos seus pés. Se você se acha uma pessoa simples, a verdade do Evangelho pode ser comunicada ao seu coração, porque Jesus Cristo subiu ao céu, mas Ele deixou o seu Espírito, que testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Daqui a pouco nós teremos uma cantata que vai, juntamente com o peça, ilustrar todo esse cenário. Mas eu queria que você saísse daqui com uma convicção. A reação que eu preciso ter quando se comemora o Natal é de adoração, porque nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O plano de salvação chegou até nós, o plano de salvação aconteceu, e nós precisamos reconhecer em adoração ao Senhor. Convido você a baixar sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Deus certamente já começou hoje, mas amanhã muitas pessoas ainda estarão comemorando o Natal, dando a essa data o seu significado. Mas nós queremos pedir ao Senhor, dê a consciência a cada um dos que aqui estão, de que esse Natal que é comemorado, que nós cristãos também adotamos essa data, ele deve ser comemorado tendo o real significado, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aqueles que se acham poderosos, que se acham absolutos, eles possam reconhecer que nasceu aquele que tem todo o poder nas mãos. Aqueles, ó Deus, que se acham sábios aos seus próprios olhos, que às vezes tentam se aproximar de Deus por meio da filosofia, por meio das boas obras, por meio do conhecimento científico, eles possam reconhecer que nasceu o Senhor, que foi chamado de mestre, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Que o mais simples possa reconhecer que a fé é acessível a todos os homens, porque o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez humilde e nasceu numa manjedoura, foi humilde e nasceu entre os homens, se encarnou e viveu entre nós. E por isso, ó Deus, que nós não devemos nos calar, porque, ó Deus, nesse dia em que o anjo anunciou a boa nova de grande alegria, estava Deus ali começando a ser executado na terra através do Filho de Deus, o plano de salvação para toda a humanidade. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a ter uma reação de quem crer naquilo que está sendo dito, de quem crer naquilo que está sendo proclamado, de quem crer naquilo que está sendo anunciado, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós queremos, ó Deus, também apresentar diante do Senhor esse momento de musical, com as encenações que serão feitas, que ela, Deus, possam transmitir a nós uma lembrança e uma reflexão de como tudo aconteceu, para que nós jamais venhamos esquecer dos grandes feitos do Senhor através do Teu Filho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode chamar o coral, velho. Pode chamar o pessoal da cantata. Pessoal da peça e da cantata, vão tomar seus lugares.